Meu nome é Matheus, eu estou aqui com o Luiz Miguel e a gente está aqui para apresentar a nossa solução e o problema que nos foi proposto na cadeira de projeto e análise de algoritmos. E a gente vai mostrar agora o nosso infográfico e como a gente resolveu o nosso problema. Bom, o nosso problema tem o nome de canhão da destruição. Ele se baseia assim numa situação em que você precisa destruir um castelo e que esse castelo ele tem uma determinada resistência. Para isso, você dispõe de alguns projéteis de chumbo que tem o peso e tem a quantidade de dano que eles vão dar nesse castelo. Podem existir projéteis com pesos iguais e poder de destruição diferente devido ao formato, mas isso não é importante. Ao atingir o castelo, o projétil vai fazer com que o valor dele, de dano dele, seja decrescido da resistência do castelo. O objetivo é achar uma combinação de projéteis em que respeite o peso que o canhão aguenta e que destrua totalmente o muro do castelo. Esse problema é análogo ao problema da mochila booleana. No problema da mochila booleana, você precisa encontrar a combinação de itens que vai formar a carga mais valiosa em que uma mochila que tem uma capacidade definida pode levar. Matematicamente falando, o problema consiste em maximizar o somatório dos valores dos objetos, enquanto você respeita que o somatório do peso desses mesmos objetos seja menor ou igual ao peso definido pela mochila. Esse problema é um problema NP completo. Aqui está um exemplo da entrada e da saída esperada do nosso problema. Primeiro, na primeira linha, nós temos a quantidade de casos de teste que faremos. Depois, temos os 3 casos de testes que aí estão bem divididos. Eu vou analisar o primeiro caso de teste. No primeiro caso de teste, primeiro ele diz a quantidade de projetos disponíveis que nós temos. Ele tem 3 projetos disponíveis que vêm logo abaixo dele, com o dano, respectivamente falando, o dano e peso deles. Na penúltima linha, nós temos a capacidade do canhão e, por último, temos a resistência do castelo. A solução que a gente encontrou foi utilizando a técnica de programação dinâmica. Nessa técnica, para descobrir a melhor combinação, o algoritmo deve executar as combinações entre os objetos, buscando otimizar o processo, o algoritmo armazena em uma tabela as melhores combinações já feitas. O algoritmo trabalha com algumas abstrações. Por exemplo, ele cria um item e uma mochila fantasmas. O item tem valor zero e peso zero. E as mochilas, essa mochila fantasma, ela vai armazenando esses valores e ela vai sendo inserida dentro de outras mochilas que têm uma capacidade maior que a dela, mostrando assim que o algoritmo tem uma natureza recursiva. Do lado direito, nós podemos ver um exemplo de como esse algoritmo funciona. Na primeira tabela, nós temos os itens numerados de 1 a 4, com seus respectivos pesos e valores. E na tabela vermelha, nós temos a matriz, que é gerada pela programação dinâmica, onde temos a combinação que determinado peso vai ter com os itens que passou dele. Então, eu irei falar da implementação do algoritmo e do código logo em seguida. A gente escolheu a linguagem C por uma questão de familiaridade. E, como foi dito, esse algoritmo se baseia na criação de uma tabela, de uma matriz, que vai armazenar os valores. E os primeiros valores são importantes, eles são os primeiros, nesse caso, são zerados. A primeira linha é zerada e a primeira coluna são zeradas. E isso evita com que repita a operação, pois ele já vai armazenar os melhores casos para ser determinado peso de mochila ou de canhão. E isso faz com que não seja necessário criar um loop para buscar o melhor valor, o melhor dano. Pois ele já vai estar no canto específico da tabela, que é no final dela. Nós escolhemos esse caso teste para demonstrar,
onde são escolhidos três projéteis. E esses projéteis têm... O primeiro tem dano 500 e peso 5. O segundo, representando a segunda linha aqui, com 300 de dano e 4 de peso. E o terceiro com 30 de dano, 2 de peso. E a tabela tem tamanho 11, pois a capacidade máxima do canhão é 10. E o dano que a gente tem que dar no castelo tem que ser 680 no mínimo. Nisso, nós iniciamos pela coluna. X equivale à coluna. E X começa como 1 porque a gente já sabe o valor inicial de x0 e y0. É tudo zerado. E para não correr, por uma questão de segurança, a gente começa com 1. Nisso entramos no for interno, andando pelas linhas, que equivalem aos itens, as balas. E S armazena o valor passado do item, dessa mesma coluna. Sendo S o item o maior valor da coluna, considerando itens passados, a gente entra no if para verificar o peso do item atual, do peso de Y. Se ele é menor ou igual que a coluna atual. Se ele for menor ou igual, a gente coloca em soma o valor do dano desse item, dessa bala, somado com a maior mochila invisível, como ele disse, armazenada na tabela, baseando nos itens anteriores, y-1, e com peso da coluna atual, x, menos o peso do item atual. Entramos para verificar se S é menor do que a soma desse dano, dessa bolsa atual. Se ela for maior, S é igual à soma. E na tabela é instanciado o valor. Vou explicar melhor aqui. Levando em consideração que estamos na linha 9, a gente pega S como sendo valor 0. Pegando S como valor 0, pois começamos na linha 1, a gente verifica. O item 1, ele tem peso menor ou igual a 9, ele tem peso 5, então sim. A gente leva então para soma. Soma é igual a 500, que é o dano do item, somado com uma bolsa anterior, que seja equivalente a 9 menos o peso desse item, dessa bala, que é 9 menos 5, 4. Coluna 4, levando em consideração itens anteriores, é 0. 0 mais 500, 500. 500 é maior do que S. Aqui, S é 0. Então, sim. Então, S é igual a 500 agora. A tabela atual, na localização YX, é igual a S. Igual a 500. Então, incrementamos 1, a Y, passamos para o próximo item. Considerando o próximo item, qual é o peso do próximo item? S equivale a 500, nesse caso. Qual é o valor do próximo item? O peso dele. O peso dele é 4. 4 é menor ou igual a 9? Sim. Soma é igual ao dano desse item, 300, mais uma bolsa que já foi criada com 9 menos 4 na coluna. Então, 9 menos 4, 5. E com itens passados, 2 menos 1. Então, linha 1, coluna 5, 500. 500 mais 300 é 800. Então, soma é igual a 800. S é menor do que soma? S é igual a 500. 500 é menor do que 800? Sim. S é igual a 800. Tabela armazena 800. E assim consecutivamente. Então, esse aqui é o nosso infográfico que a gente criou. Temos todos os processos passados. Então a gente passa para o código. No código a gente armazena os valores, cria as variáveis, armazena os valores que ele dá como entrada, no caso os testes, armazena números de projéteis, armazena o dano de cada projétil e o peso deles mesmo, a capacidade do canhão ou da bolsa e a resistência do castelo. Em seguida, começa a parte propriamente dita da programação dinâmica, que é criar a tabela com capacidade de número de projéteis mais 1 e capacidade mais 1.
Então a gente começa no for, zera as tabelas, essa parte zera, junto com essa, a linha e a coluna. E começa aquela parte que foi explicada, da programação dinâmica. Depois, quando todo o processo acabar e a tabela for criada, vai ser verificado se a última instância da tabela, que é no caso tabela número de projéteis, vírgula, capacidade do canhão, ela é maior ou igual à resistência? Se sim, é printada na tela, missão completada com sucesso. Caso contrário, printa falha na missão. E nós iremos para verificar se esse caso está correto. Esse é o mesmo código, sem nenhuma alteração. E a gente vai testar. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Pera aí, deu erro. Às vezes dá um bug no site e ele demora e não vai fazer o processo. Mas como visto, foi aceito no tempo equivalente a zero, com tamanho armazenado 2,37 KB.